É um grande desafio que eu já tive nessa questão de construção de equipes, né, para automação, para RPA, é montar a equipe de sustentação. Porque o cara que trabalha no início, na parte de no assessment, no levantamento de processos, ele já você já conhe você já só de pensar, você já sabe: "Pô, esse cara tem que ter uma visão focada mais em negócio, consultivo, analítico", né. Então você consegue entender bem os skills. O cara que é desenvolvedor, o desenvolvedor de RPA é diferente de desenvolvedor de sistemas, né. O desenvolvedor de sistema, ele precisa saber da técnica do sistema, vai receber um documento, vai construir, vai entregar. O da RPA ele tem que ter um quê do conhecimento de negócio também, mas o foco maior dele é a ferramenta, a tecnologia. Mas o cara da sustentação, não tem jeito, ele tem que ser um cara super, ele tem que ser o intérprete de negócio e tecnologia. Ele tem que saber, ao mesmo tempo, conversar, saber indicar o que precisa ser tecnicamente corrigido e saber conversar com a equipe de negócio, que às vezes a sustentação do robô não precisa de ajuste técnico, é ajuste de negócio. Ele vai precisar saber entender e compreender o que está acontecendo com o robô, para que ele saiba, bom, o que precisa ser sustentado, né? É o robô ou é o negócio, né? Ou é o processo? E aí vem o próximo, né? O próximo tópico, que é o nono tópico, que é o que vai ajudar esse cara a tomar essa decisão. Ou então, quando não se tem, esse cara não consegue tomar bem essa decisão, que é você usar as métricas erradas para você medir o sucesso das suas automações. E muitas vezes, o que a gente vê no mercado, né, Giba, às vezes é não usar métrica nenhuma, né. Ainda mais de negócio, às vezes a pessoa implanta a ferramenta e tal, e constrói o robô e fica olhando lá se o robô rodou com sucesso ou insucesso. Aí o robô parou, o robô parou, na hora que ele foi fazer um clique no botão da tela X, na linha 530 da Taskbot 5. Isso não significa nada. Isso simplesmente pode não significar nada se você não tiver embasamento de negócio e saber o contexto. Então, você só sabe esse contexto através de um conjunto de métricas bem definidas. Exatamente, Vitor. Acho que vou fazer mais uma analogia aqui, né? É você tentar medir o seu peso somente se a calça está servindo ou não, ou o número de furos que você está usando no cinto, né? Existem Exatamente. métricas melhores, existem métricas piores, mas nesse caso específico você deveria utilizar, né, a balança. Primeiro, né, aqui já é um ponto evoluído, porque como você bem disse, já tem alguma métrica, né? Aqui é a questão da métrica certa ou a métrica errada. Exato. Número de robôs em produção não é métrica, tudo bem, pessoal? O fato de eu ter 10, 15, 200 robôs não significa absolutamente nada. Então, primeiro, né, acho que um ponto importante. Um robô, eventualmente, não é suficiente, e aqui eu estou falando de robô como automação, tá? Não licença. Ele não é suficiente para pagar a iniciativa de RPA. Em casos muito específicos, você tem robôs extraordinários que geram ganhos em escala, né, que pagariam uma iniciativa inteira. Mas, em geral, RPA é um esporte de atacado. Né? A gente precisa trabalhar no atacado. A gente costuma falar que uma iniciativa de RPA começa com 8, 10, 12 robôs e começa pelos 3, 4 primeiros. Isso é muito importante. Dado essa condição de contorno, eu escrevi um artigo recente, né, como medir o sucesso da sua iniciativa de RPA. E não é só por FTE, né? E não é só pelo número de robôs em produção. É o quanto você está ajudando a área de negócios. Porque, eventualmente, Exatamente. o FTE, você vai rodar um orçamento base zero e você não vai considerar mais ganho de redução de pessoas ou de horas no ano 2. A questão é, o quanto que esse robô me favoreceu a entregar valor para o cliente interno ou externo. Né? Então, aqui a dica é, faça um bom business case e considere ganhos qualitativos e ganhos quantitativos. E seja para um robô, ou seja para 15 robôs, tenha essa memória de cálculo. Nem todo robô vai gerar ganho de FTE.
mas eventualmente você tem robôs que são extremamente críticos e relevantes para temas de auditoria, segurança, melhoria de performance, redução de backlog, redução e melhoria da experiência do cliente. Então, nada melhor do que você fazer isso desde o início e também ter uma visão do porquê que você está fazendo a iniciativa de RPA. Então, de fato, acho que esse é um tema super relevante da gente ter medida de sucesso bem clara. E, novamente, muda a gerência, muda a diretoria, aí o diretor novo vai falar o seguinte: e aí, esses robôs se pagam? Essa iniciativa se paga? Rapaz, se você não fez essa análise e levantamento desde o início, você não vai conseguir levantar de trás para frente. Né? Então é muito importante que você tenha essa disciplina acerca das métricas da iniciativa from scratch. Tem um ponto também, aí ó, vai dar nó na cabeça do povo aí. Robô, nem todo robô que reduz custo gera receita. Então, o robô que reduz custo, depois que ele alcançar o patamar de retorno de investimento dele, ele não tem mais o que retornar. Então, se você tiver a métrica correta, você consegue perceber, talvez, qual é o ganho de receita também daquele robô. Que às vezes, eu vou reduzir, vou fazer mais rápido, vou fazer com menos pessoas, vou entregar... essas duas métricas só afeta custo. Agora, se você faz mais do que você fazia antes, se antes se você tinha uma capacidade inoperante, né, uma capacidade que sempre ficava além do que mais demanda do que você tinha capacidade, né? Isso acontece muito nos levantamentos, tipo assim, eu tenho que fazer 70 por dia, mas em 8 horas eu só faço 60. Então tem uma capacidade excessiva aí que se o robô fizer, aí você tem receita. Então, quando for montar suas métricas, é importante você ter métricas de custo, né? Métricas de negócio, de indicadores de negócio, lógico, mas sempre tente, nem todos vão ter, mas aquele que você puder, tente obter métricas de receita. Porque métricas de receita, depois que você atingir o ROI, ele vai continuar dando retorno. Senão, chegou o ROI, ele vai ficar só... igual aquele... Vira baseline, né? Você traça a base zero e acabou. Você vira um ativo que já passou pelo... Como é que é o termo? Minha cabeça não está muito boa hoje. Pela depreciação. Depreciação não, depreciação, né? Ele passa pelo período de depreciação, já precisa ser trocado. Então, se o seu robô chegou nessa fase, já entregou todo o ROI que tinha baseado em custo puramente, já está na hora de repensar a sua solução e melhorar esse trabalhador digital aí.